Você declarou que a graça de Deus nunca falha, e é verdade. Nós estamos lidando nesses dias sobre o livro de Ruth, e eu creio que se tivéssemos que trabalhar essa temática no livro de Ruth, eu poderia chamá-lo de o berço da graça. Quando eu olho para o livro de Ruth, esses 4 capítulos, eu vou pensar sobre como a graça nasceu, porque foi em Belém que Jesus nasceu. A manifestação pura da graça de Deus está em Jesus. Semana passada falamos do mito da grama mais verde. Parece que a grama do vizinho é mais bonita que a minha. E alguns até por cobiça falam, olha, a galinha do vizinho é mais gorda. É um grande e o ledo engano. A verdade foi isso que aconteceu no livro de Ruth. Elimeleque e a sua esposa Noemi, junto com os filhos Malom e Quilion, entenderam, olha, nós estamos em crise aqui em Belém, mas nas terras de Moabe, lá está bem, as coisas estão melhores. Então vocês viram que eles tomaram essa decisão, e eu trabalhei então algumas coisas, todas começadas com E. Primeiro, era uma vez, nos dias em que os juízes governavam sobre a terra. Segundo E, escolhas. Terceiro, efeitos, porque escolhas ruins trazem consequências e efeitos negativos. E aí depois as 3 viúvas, porque lá nas consequências morreram, nas terras de Moabe, o esposo de Noemi, Elimeleque, os seus 2 filhos, e ficaram então Noemi, Ruth e Orfa. E falamos dos projetos na encruzilhada dessas 3 viúvas. Cada uma fez uma opção, e eu dei sugestão para você de pensar no projeto tu, no projeto do eu e no projeto do nós. O projeto do tu é o projeto de Noemi. Eu sou uma mulher que perdeu a graça da vida, então vocês vão viver bem. Vocês são melhores que eu. Não quero mais me chamar Noemi, meu nome pode ser chamado Mara. O projeto do eu é o projeto de Orfa, que resolveu voltar para as terras de Moabe e ficar lá e habitar lá e tocar a vida e voltar ao seu Deus e a voltar ao seu povo e à sua cultura. Mas o projeto de nós é o projeto de Ruth, que diz assim, olha, para viver bem, eu quero que vocês sejam felizes, e se vocês estiverem felizes, eu estarei também. Então, Ruth se propõe a seguir Noemi, e ela volta então, e nós agora vamos entrar no capítulo 2 do livro de Ruth. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá e permanecesse com a sua Bíblia aberta, porque eu quero detalhar algumas coisas desses 22 versículos que esse texto tem. Eu quero ler com você 23 versículos que esse capítulo de Ruth tem. O primeiro versículo do capítulo 2 diz assim: tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a Moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. E ela disse, vai minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os outros segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores, o Senhor seja convosco. E responderam-lhe eles, o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores, de quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo, esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela, deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio desde pela manhã e até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então disse Boaz a Ruth, ouve filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se, rosto em terra, lhe disse, como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? E respondeu Boaz e lhe disse,
Bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido, e como deixaste o teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. E disse ela: Tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse: Achega-te para aqui, come do pão e molha no vinho o teu bocado. E ela se assentou ao lado dos segadores e lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: Até entre as gavelas deixai-a colher e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as para que as apanhe, e não a repreendais. E esteve ela apanhando naquele tempo até a tarde. Debulhou o que apanhara, e foi quase um efa de cevada. Tomou e veio à cidade, e viu sua sogra que havia apanhado, e também o que lhe sobejara. Depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: Onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Rute contou a sua sogra onde havia trabalhado e disse: O nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: Bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os que morreram ou os mortos. Disse-lhe mais Noemi: Esse homem é o nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. E continuou Rute a moabita: Também ainda me disse: Com os meus servos ficarás até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi a sua nora Rute: Bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Assim passou ela à companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega de cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Pai, muito obrigado pela tua palavra, que registra o que o Senhor quis que fosse registrado, e com certeza a tua palavra tem ensinos para a nossa vida prática, e eu quero pedir que o Senhor nos abençoe na reflexão desta noite. Nós pedimos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pois bem, há dois motivos básicos, ou pelo menos um motivo forte básico para o livro de Rute estar na Bíblia: apontar a graça de Deus, mostrar a genealogia de Jesus. São os dois motivos básicos por que Rute está na Bíblia. Mas eu quero enfatizar esta questão da graça, porque nós usamos nesse capítulo uma visibilidade da graça que pode se tornar no cotidiano da pessoa. Portanto, nosso tema será esse: a graça na vida ordinária, na vida comum, na vida do dia a dia. Quando a gente fala do ordinário, fala do seu cotidiano. A vida ordinária é aquele momento que você está no seu trabalho, no seu afazer, na sua casa, no ambiente de estudo, onde for, no contorno do seu dia a dia, naqueles momentos que você nem espera. Deus está agindo nos bastidores e nas situações mais inesperadas da vida. E esse capítulo mostra que Deus está por detrás de todo esse enredo do encontro de Rute e Boaz nesses campos, e de toda essa história que vocês acabaram de ouvir. O que nós vamos perceber hoje é que a mão invisível de Deus, ela acontece e está presente no meio das situações ordinárias, das decisões comuns do seu dia a dia. Então eu quero destacar alguns aspectos desse texto que demonstra essa graça invisível, mas presente na vida das pessoas. Primeiro eu começaria com esse background. Porque background, essa palavra inglesa, ela significa pano de fundo, o ambiente, o contexto. E o versículo 1, nós encontramos esse background, quando diz: Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Emelec, o qual se chamava Boaz. Então ele começa a apontar e aguçar os seus leitores sobre o que é que será desenvolvido a decorrer daí.
O autor de Ruth já disse a vocês que não tem definitivamente quem seja, possibilidade é de que seja Samuel. Mas ele faz uma breve apresentação de um personagem aqui que se chama Boaz. Ela dá uma pista, o personagem dá uma pista sobre este personagem que será de grande relevância nessa história. Tem 3 personagens importantes no livro de Ruth: a própria Ruth, Noemi e Boaz. Malom e Quelion e Elimeleque já se foram. Então, o protagonismo desta cena histórica, dessa página romântica tem a ver com esses 3, e aqui o autor faz questão de mostrar, de colocar luz no próprio Boaz. E o que é que sabemos de Boaz? Desse background, preparando para que você entenda essa história. O nome dele significa rapidez. O texto bíblico dá algumas informações, que ele era de Belém, e ele era da família de Meleque, e ele era senhor de muitos bens, está bem definido aí no capítulo 2, versículo 1. E aqui já aparece uma importante informação que dentro da cultura judaica é necessário você compreender. Havia o que eles chamam de Goel, ou de resgatador. Na verdade, o enredo é assim: aquele que, como parente do falecido, era incumbido de suscitar descendência nesta casa e continuidade. Aquele que morreu, ele era chamado de resgatador e Goel. E aqui o Boaz entra em cena como o Goel, como esse resgatador, porque ele era parente de Elimeleque, que era esposo da Noemi, e Noemi agora teve filhos, e esse filho casou com Ruth, o Malom casou com Ruth, e agora elas viúvas, se ela tivesse um parente para suscitar descendência, ele poderia resgatar esta pessoa e suscitar então descendência. E então Goel era Boaz, o resgatador, com a possibilidade de se relacionar e assumir um compromisso com Ruth e gerar essa descendência, e é o que vai acontecer. Então nós temos esse background que mostra o que é que vai acontecer. A segunda coisa é que a parte que é sua, Deus não faz. E a gente começa na manifestação da graça a entender que a graça não é só esperar de braços abertos e Deus fazendo tudo em meu favor, em minha direção. A graça requer de mim, de você, uma reciprocidade. E eu vejo isso nesse texto, quando no capítulo 2, versículo 2, do texto que lemos, diz: Ruth disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. O que Ruth está mostrando é que a graça não deixa ela parada, e ela entende que ela precisa tocar a vida. Ela é estrangeira, ela é viúva, e ela está dando atenção à sua sogra, e elas não têm o que comer, então ela tem que sair para colher espigas. E aqui é interessante também conhecer um pouco da cultura judaica. Havia uma lei em que aquelas pessoas que tinham propriedade rural e plantassem, e quando eles fossem colher as espigas caíssem ao chão, eles não deveriam pegar essas espigas e deixar para os pobres colherem e catarem. E era isso que Ruth foi fazer nesse campo, como pobre que era. Ela foi nesse campo para colher as espigas que caíram no chão. É como você vê nos nossos dias, se você é atento para a sua região, alguns lugares eles passam a colheitadeira, que naquela época era tudo manual, tudo com foice. E quando você vê aí, tem muitas espigas de milho. Daqui uns dias nós vamos ver a colheita do milho, já tem algum lugar colhendo. E essas espigas que caíam, que a colheitadeira não pegou, os pobres poderiam vir e usar. Era esta lei que existia em Israel. Mas nem todos os donos de campo eram benevolentes e misericordiosos, mas Boaz se mostra assim. Boaz, ele dá essa liberdade, ele se importava com o texto, a gente percebe isso, com os pobres, com os carentes e com os necessitados, e ele cumpria a lei de Moisés, e por cumprir a lei de Moisés, ele acabou achando uma esposa. Por cumprir esse mandamento, essa instrução, ele acaba achando uma esposa que vai ser Ruth. E Ruth e Noemi foram beneficiadas por essa lei. Ruth arregaçou a manga da camisa e foi para o campo. Tem muita gente que fica diante das tragédias e das encruzilhadas da vida, lambendo as feridas. Ficamos nós, não tem ninguém que luta por nós. E ela
partiu para a vida, para ganhar o seu sustento. E isso é uma grande lição que a graça me ensina. A graça não deve levar você a ficar de braços cruzados esperando um anjo do céu vir oferecer cevada, trigo, o que você precisa comer. A graça implica que você tome a iniciativa e a capacidade que Deus te deu, porque a parte que é sua, Deus não faz. Em terceiro lugar, nós vamos encontrar aqui a graça operando quando a gente pensa sobre mera coincidência ou providência. Quando você olha para o versículo 3, diz que ela chegou no campo e apanhava as espigas após os segadores, e o texto diz, por casualidade. É esta palavra que está aí nas suas escrituras, nas palavras de Deus. A minha pergunta é, foi por acaso? Foi por sorte? Foi por destino? Ou foi por providência de Deus e a mão invisível de Deus encaminhando Ruth nesse bastidor? A graça na vida ordinária de um Deus que não é surpreendido, mas que age através dos seus propósitos soberanos nos pequenos detalhes. Porque Ruth até então não conhecia Boaz, não sabia quem era ele. Ruth decidiu ajudar a sua sogra a sobreviver, então ela saiu ou para o norte, ou para o sul, ou para o leste, para o oeste, e ela decidiu ir para um desses cantos, e acontece de entrar no campo de Boaz. Literalmente a língua hebraica aqui seria, ela arriscou uma chance no campo, e foi parar justamente no campo do Boaz, que era parente, resgatador, o Goel. Não havia nenhuma placa, nenhuma banda tocando no campo de Boaz, nenhuma voz dizendo, olha, vire à esquerda, entre por aquele portão, é por ali que você deve ir. Para Ruth, essa foi uma decisão simples e ordinária de naquele dia encontrar um lugar para colher. Uma decisão simples e comum, cotidiana dela, mas não era casual, era providencial. Você começa a perceber que Deus está agindo nos bastidores dessa história e inclinando o coração. Para o cristão, meu amigo, não há sorte. Para o cristão, não há acaso, não há coincidência. Para o cristão, há providência, direção de Deus, Jesus-cindência. Veja que Provérbios 3:5 diz, reconhece ao Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Se você adotar todo o projeto de Deus para a sua vida, Ele vai te colocar nos lugares e nas horas certas, na sua graça, na vida ordinária, na sua vida comum. Essa semana eu compartilhava com os amigos o momento profissional que vivi, e eu comecei a pensar que o fato de Deus ter me vindo trazer para Dourados tem uma Jesus-cindência muito grande. Eu, na hora dos intervalos da minha empresa no Banco do Brasil, na Líbero Badaró, São João e Rua São Bento, onde eu trabalhava, eu ia nos intervalos no escritório da Missão Evangélica Caiuá. Eu sempre fui afeito com as coisas de Deus. Muitas vezes no intervalo, ali na Praça Antônio Prado, em São Paulo, havia pregadores ao ar livre, e eu ficava ouvindo a palavra daqueles homens que pregavam, fazia a pregação ao ar livre, pessoas se reuniam, então alguma forma de querer aprender mais de Deus. Eu sabia que tinha um escritório da Missão Evangélica Caiuá, ali num prédio da Líbero Badaró, e algumas vezes eu fui lá e comecei a ver e olhar essa cidade, e numa vida rotineira, comum, ordinária, cotidiana, Deus inclinou meu coração para que hoje eu estivesse aqui num momento específico, numa situação muito comum. A mão invisível de Deus está no meio das decisões ordinárias e do comum do seu dia a dia. Tem gente que está esperando uma aparição angelical, algo glamouroso, uma coisa que venha que toque chofar, mas não é assim que Deus faz. Deus age na sua vida ordinária e você tem que estar sensível. Se a sua vida está em ordem com Deus, é o que diz o provérbio, reconhece Deus em todos os teus caminhos e Ele vai endireitar as tuas veredas. Quarta coisa, a graça na vida ordinária sempre está preparando filhos para a realização dos projetos de Deus. Eu vejo nisso o perfil de um gentleman, que é Boaz. Eu diria que Boaz, ele fez homem ao máximo na IPI de Dourados, ou homens fortes, o marido irresistível. Ele mostra um perfil de
esse homem, que na língua igreja gentleman vai significar um cavalheiro. O gentleman é uma pessoa que designa, ou um termo que designa um homem de conduta irrepreensível. Ele é dotado de grande educação e de grande cultura. Esse Boaz é assim, ele é fino, ele é gentil, ele é de finos tratos e modos. E aqui eu quero fazer uma descrição da biografia que eu encontro nesse texto sobre esse gentleman que é Boaz, e pode inspirar você, homem, a buscar algumas coisas que possam ser implementadas na sua vida. Em primeiro lugar, Boaz era um homem de respeito em Belém. O texto do versículo 1 diz que ele era senhor de muitos bens, mas a ideia aqui de respeito não é só porque ele era um homem rico. A palavra usada aqui é a palavra Shail, e Shail inclusive é o nome de um dos nossos ministérios aqui de coreografia e de dança. Mas essa palavra Shail significa um homem honrado, um homem valente, um homem digno, um homem habilidoso e influente. Alguns pensam que até Boaz tenha sido um veterano de guerra. É muito comum nos Estados Unidos você encontrar esses veteranos de guerra, pessoas que participaram de guerras no Irã, no Iraque e outros lugares. E possivelmente ele tenha participado das guerras quando ele fora recrutado por Gideão, que era um contemporâneo seu. Então era um veterano de guerra, e essa é a ideia do Shail, um gentleman, um homem nobre, descendente dos fundadores da cidade. Segundo lugar, Boaz era um homem empreendedor no campo. Você percebe isso quando ele vai no campo e encontra com seus segadores. Ele morava na cidade, mas tinha uma propriedade rural, e ele fazia essa propriedade ser produtiva. Ele tinha os seus projetos, ele tinha os seus empreendimentos, ele tinha os seus sonhos, e ele coordenava esse trabalho, e ele estava perto de empreendimento. Meu amigo, a graça trabalha na sua vida, mas o empreendimento é algo que Deus também te dá capacidade para fazer, para realizar e para acontecer. E ele então explorou isso, e ele recrutou pessoas. E aqui é importante o conhecimento, a experiência, a tecnologia e o mercado. Todas as pessoas que querem experimentar essa graça que fortalece você profissionalmente, você tem que dedicar o máximo do seu potencial, aplicação naquilo que faz. E diz aí no versículo 5, disse ou perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores. Ele tinha um administrador, um gestor, alguém responsável, era uma pessoa estruturada no trabalho, ele tinha um encarregado nomeado e ele sabia comandar. Eu aprendi há muitos anos de que administrar tem 4 pilares: planejamento, organização, direção e controle. E você precisa usar esses princípios da administração na sua vida, se você quiser que a graça se manifeste de forma empreendedora naquilo que você faz. Mas Boaz também era um homem de fino trato e respeitado, porque ele chega para os seus funcionários e diz: paz seja convosco. Vamos fazer aqui um contraste com muitas pessoas que chegam nos ambientes de trabalho, nem cumprimentam, que encontram as pessoas na rua, nem diz um bom dia, não conversa com as pessoas. Boaz não, ele é fino no trato com as pessoas. Paz seja convosco, ele abençoa, ele já usa expressão que invoca a presença de Deus. Ele não era desrespeitoso, ele não era arrogante porque era rico e influente, e nem de rude tratamento com as pessoas mais simples. Ele se importava com as demais pessoas, até aquelas que eram de posição inferior, socialmente dizendo. E é importante destacar que o período que Boaz vivia não era um período nobre, mas os valores morais de Israel estavam em decadência. As pessoas viviam espiritualmente derrotadas por mais de uma década, e também havia uma situação de crise instalada, de fome. E há uma interação nessa postura fina desse homem que é gentleman, que é este homem respeitado, porque os próprios funcionários respondem: o Senhor te abençoe também. Você consegue imaginar o patrão vindo ao trabalho, passando por você e dizendo: eu espero que você sinta a presença de Deus hoje no seu trabalho. É isto que Boaz está dizendo sobre este homem. Jesus nos ensina sobre isso quando ele fala: quando você for a algum lugar, chegue e invoca a bênção, paz seja sobre este lugar. Percebam que o conceito da graça vai preparando o traço, o perfil das pessoas, para que elas sejam instrumentos para cumprir o propósito de Deus, como foi com esse homem. Boaz era uma pessoa bem informada.
escuta, quem é essa moça? Ele perguntou para o seu encarregado e o cara informou: essa aí é aquela moabita que é parente lá da Noemi. Você lembra dessa história? Ah, já sei, essa mulher é interessante, porque ela acompanhou sua sogra, deixou tudo para trás e veio cuidar dessa mulher. Ele ouvira sobre isso na cidade. Isso aí está no versículo 11, está lá: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, porque ele mesmo diz isso, depois da morte do teu marido, e como você deixou teu pai e tal. Boaz, ele era esperto. Esse gentleman também era um homem piedoso, porque quando ele invoca Deus na sua vida, comunicação e tratamento cotidiano, mostra que ele tem uma intimidade com Deus. O conteúdo da conversa dele demonstra sua vida relacional com Deus. Ele vive uma espiritualidade no cotidiano e não uma vida espiritual de domingo. Ao que parece, ele tem uma experiência com Deus, e esse Deus é incorporado na sua relação do dia a dia, no trabalho, na escola e na vizinhança, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e domingo. E a vida com Deus, quando a graça de Deus se manifesta sobre você, essa sua espiritualidade, ela faz parte, ela é respirada por você diariamente. Boaz era esse homem que observava as coisas e demonstrou aqui sentimentos. Não se sabe por que ele era solteiro até então. Ao que parece no texto, ele era mais velho que Ruth, porque ele mesmo disse: você poderia ter escolhido um mais jovem, mas você está aqui nesse campo e parece que você tem interesse, isso numa linguagem mais para frente. Então ele percebeu que tinha alguém diferente. Aquela mulher lhe chamou a atenção: quem é esta moça? De quem é esta moça? E o encarregado responde, e aqui brota os sentimentos no coração dele. Os olhos de Boaz se agradaram daquela moça, e ele disse: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Olha a educação, chamou minha filha, talvez pelo respeito e por ser mais nova. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois você não foi após os jovens, quer pobres, quer ricos. Isso está em Ruth 3:10. Boaz era uma pessoa acolhedora e respeitosa no trato, porque nos versículos 8 e 9 ele diz assim: olha, já que ele se interessou por aquela mulher que era diferente, conhecendo um pouco da sua história pessoal, chamou os encarregados, liberdade plena para essa mulher. Você imagina, gentia, serva, pobre, e agora os caras nem entenderam como é que ele está dando essa regalia. Olha, derrube até algumas espigas mais para que ela possa colher, e não precisa só aquelas que caíram, ela pode pegar dos feixes e levar para sua casa. Ele favoreceu. Ah, Ruth, se você precisar de água, por favor, não vá longe, tem aqui na minha choça, que ficavam os amigos de Boaz. E chegou na hora do almoço, ela estava lá comendo a sua comidinha, talvez um grão cru, e o texto diz que ele deu um grão tostado para ela, e ela comeu e foi trabalhar até a tarde, e depois ela levou, além do mantimento que ela colheu, os grãos tostados para a sua sogra. Boaz sabia ser carinhoso e agradável, era um Dom Juan, e para os mais românticos dá a parecer o flerte e a corte. E ele então prepara esse ambiente, porque ele percebeu alguma coisa diferente naquela moça, e de forma respeitosa ele tratou. Nós vamos perceber nos próximos capítulos que esse gentleman, ele possui outras virtudes, tais como discrição, perspicácia, determinação, honestidade. Um verdadeiro gentleman. Mas olha para os traços da lady, a Ruth. Essa palavra lady significa dama, uma mulher cortês, uma mulher educada, com boas maneiras e comportamento adequado. E ela fez o design divino na IPI de Dourados, ela fez mulher única. E mesmo sendo pobre e serva, mas ela se mostra esforçada, educada, de boa conversa, discreta, e sabe se colocar no seu lugar. Veja que Ruth era uma mulher atraente, porque quando ele pergunta de quem é esta moça, ele falou: essa moça é diferenciada. Então, a gente percebe que o flerte na fase inicial do namoro
é o passo de inicial para uma pessoa demonstrar o seu interesse por outra, e sempre é meio complicado para saber se há correspondência nisto. O texto usa a expressão uma jovem. Isso quer dizer que ela era uma moça, uma mulher jovem, uma moça em idade de se casar, e ela já fora casada. No capítulo 3 você vai perceber que Noemi vai trazer orientação para Ruth e vai dizer para ela: hoje vai ter festa lá na casa de Moabe, no campo dele, festa da colheita, e você vai se banhar, você vai passar os seus perfumes e você vai vestir os melhores vestidos. Então nós temos uma ideia de que Ruth era uma mulher atraente, interessante, e Boaz percebeu isso. Em segundo lugar, essa lady era uma mulher muito educada. Ela não foi entrando nos campos. No versículo 7, ela pede permissão: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-la entre as gavelas dos segadores, ou após os segadores. Sabe aquela mulher que sabe o seu lugar, que sabe pedir licença, que sabe ser educada, que não entra sem autorização. E o jeito que ela trata Noemi e Boaz demonstram esta fineza. Mulher guerreira também, é uma lady guerreira, porque era uma questão de luta pela sobrevivência. Percebam que ela ficou até o meio-dia, comeu os grãos ali junto da choça. E esse capítulo 2 é uma narrativa de um dia da vida de Ruth. E depois ela fica até a tarde, trabalhou, guerreira, deu duro, ela não deixa a peteca cair, ela continuou catando. Lhe deu permissão. Eu fico vendo hoje o mercado de trabalho. Tem gente que o expediente fecha às 17 horas. Chegou às 16h30, o cara começa a enrolar no seu ambiente de trabalho, e 16h45 ele já está pronto, não vê a hora de bater o sinal para ele sair e vazar. Ruth não, ela ficou até às 17 horas e num ralo, porque é o meu expediente. Meu irmão, Ruth me ensina esse comportamento de uma dama guerreira. Uma guerreira que cuida também dos mais velhos, que é Noemi, e amparando. Ruth é uma mulher humilde. Essa lady mostra pela forma como ela trata, no versículo 10, inclinando-se rosto em terra, postura humilde. Eu sou estrangeira, postura humilde. E no versículo 13, ela chega para Boaz e diz: Senhor meu, também uma postura muito humilde, coloca-se na posição de serva. Tem uma outra mulher da Bíblia, você pode ler depois sobre ela, chama-se Abigail. E ela é desse estilo de comportamento. Nabal, seu marido, era mau. Mas Ruth é uma mulher piedosa. Piedosa porque ela tem uma inclinação espiritual. Quando ela foi se despedir de Noemi, que queria que ela voltasse para casa, diz: não, eu vou te seguir. E ela faz uma declaração espiritual: onde quer que tu fores, irei eu, onde quer que pousares, pousarei, o teu povo é o teu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Ela demonstra uma profissão de fé e uma convicção no Deus Javé. E o próprio Boaz diz que sob o Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Ela sabe reconhecer os favores, e ela diz assim: tu me favoreces muito, Boaz, Senhor meu. Ela reconhece que foi tratada com favor. E eu creio que o tratamento dela para com Noemi é uma espécie de gratidão por tudo que a família dela representou para ela. E Ruth expõe aqui a sua carência afetiva. Versículo 13: Boaz, você me consolou e falou ao meu coração. Eu sou uma estrangeira, sou uma mulher pobre, sou viúva, não tenho nada talvez atrativo. E você, pela sua palavra, pela sua fineza, pela sua educação, falou ao meu coração. Deixa eu trazer um recado bem objetivo para homens e mulheres aqui. É sabido na psicologia que os homens se projetam muito com realizações. Eu fiz, eu comprei, eu conquistei, eu construí. As mulheres não são assim. As mulheres, elas se projetam na vida quando as carências afetivas delas são supridas. E há uma falta de sabedoria na relação conjugal, porque os maridos não percebem isso. E às vezes as mulheres estão angustiadas e tristes e carentes.
e algumas coisas que você, marido, não trata com ela, e um dia ela chega num ambiente de trabalho e compartilha com um outro homem, e aquele cara, mas como ele está fazendo isso com você? E aí abriu a guarda. Muito cuidado com isso. A ideia de que você, mulher, não compartilhe suas carências afetivas com nenhum outro homem que não seja o seu marido, por favor. E você, marido, supra as carências afetivas da sua esposa. O texto aqui diz: me consolaste. Ruth recebeu palavras de Boaz que consolou o seu coração. E por fim, Ruth é uma lady porque ela é determinada. Começou, eu vou acabar. Ela não fez meia boca, fez com excelência, colheu, debulhou e levou um efa de cevada. Que significa isso? De 20 a 30 quilos de grãos. Suficiente pelo menos para um mês. E depois levou também os grãos tostados. E ela ficou naquele campo, a gente vai descobrir pelo estudo, que umas 7 semanas trabalhando naquele lugar. Penúltimo ponto, quando a graça na vida ordinária estabelece uma relação também de cumplicidade quando se presta contas. Ruth chega de tardezinha na casa de Noemi. Noemi ficou o dia inteiro sozinha, não conversou com muitas pessoas. E o que ela faz? Quando Ruth pisou a porta, ela faz uma bateria de perguntas, versículo 19. E aí, Ruth, onde você colheu? Onde trabalhou? Como é que foi seu dia? Fala comigo. A relação de Noemi e Ruth, ela é estabelecida por esta confiança quando se presta conta. E Ruth pacienciosamente começa a dizer: eu estive no campo de um homem chamado Boaz. Boaz? Sim, ele é nosso resgatador. Então ela começa a ouvir Ruth, e ela começa a ter uma chama acesa de fé e de esperança no seu coração. Mas Ruth tem a paciência de contar, de prestar contas. Meu amigo, apesar da graça, você tem que prestar conta. Tem muita gente que quer viver na graça e não quer prestar conta. Deus vai requerer de você a prestação de contas. O que você fez? Lá no ambiente de trabalho você tem que prestar conta. Você, esposo, tem que prestar conta para sua esposa. Você, esposa, tem que prestar conta para o seu marido. A prestação de contas fideliza a relação, traz cumplicidade no seu casamento, traz cumplicidade na sua amizade. Coisa simples e ordinária, mas quando era jovem, eu tinha alguns amigos, a gente falava: vamos, a semana que vem, no Horto Florestal, nós vamos correr lá, vamos. Chegava naquele primeiro momento: não vou poder ir, e não explicava por quê. Porque ele não estava a fim de prestar contas aos seus amigos. E aí você começa a perceber que essa relação, ela começa a se distanciar, porque a cumplicidade, ela aumenta e ela confirma quando há prestação de contas. Por fim, a graça na vida ordinária reacende a esperança, que não deixa que a fé se apague, mas reacende. Eu vejo isso no versículo 20. Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, seja Boaz, que ainda não tem deixado, Deus não tem deixado o seu favor, a sua bondade, a sua benevolência, nem para com os vivos, eu e você, Ruth, nem para com os mortos, que são Elimeleque, Malom e Quilion. Os nossos maridos morreram, mas Deus tem se mostrado benevolente, e aquela chama começou a acender dentro de coração de Noemi. A graça faz isso. Ontem, vindo para o mutirão, peguei um texto da Bíblia de Isaías, da Bíblia, e estava ouvindo, e de repente aquele versículo saltou ao meu coração, que dizia: o Senhor me dá força a cada manhã. Porque às vezes você acorda com alguns dias sem ânimo, sem vontade, e a palavra de Deus logo cedinho diz:
Deus me dá força a cada manhã, a graça de Deus acende a chama. A palavra de Deus diz: faz forte ao cansado. Ontem eu estava num leito ali no Hospital do Coração, visitando uma pessoa com câncer, com um tratamento pesado, o marido ali envolvido, e a gente lembrou daquele texto: os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Aqueles que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. A graça agindo em Noemi, que estava angustiada por tudo que acontecera, mas agora ela começa a receber e reconhecer o amparo e a provisão de Deus na sua vida. A mão invisível agindo no cotidiano, a mão invisível agindo na vida ordinária. A graça de Deus age assim. 2012, eu estava para sair do banco e ficar por mais 3 anos vinculados ao banco, mas pagando o INSS por fora. Um colega chegou e disse: Edson, por que você não pega um cargo de gerência para você melhorar o seu rendimento e para você melhorar a sua aposentadoria, que é esse o seu projeto? E eu considerei isso, e tem todo um enredo aí, mas eu vou encurtar a história. Teve uma colega da minha agência que teve um problema de saúde, câncer. E o gerente chegou para mim: Edson, por que você não fica no lugar dessa pessoa, dessa colega, para ela fazer o tratamento? Você melhora seu rendimento e depois você continua contribuindo nesse valor até que ela sare. Eu falei: tá ok. Tive que passar na CPA 20, que é uma prova que todo bancário tem que fazer para ocupar cargo de gerência, e me empenhei, fiz a minha parte. Fiquei um período nesse cargo de gerência, mas eu percebi que eu não ia dar conta, cuidar da igreja e cuidar 8 horas, 9 horas na agência bancária. O cliente chegava, já sabia que produto que eu tinha que vender, um monte de informações. Como que eu ia fazer isso? Eu falei: Deus, eu não vou conseguir, eu preciso chegar para o meu chefe e falar: olha, eu vou parar. Mas justamente nesse momento, essa colega é curada de câncer. E ela retorna à agência. E eu saio. Me explica. A graça, a mão invisível de Deus, na vida ordinária, no cotidiano. Você consegue perceber a graça de Deus sendo manifesta na sua vida comum? Enquanto você colhe espigas, Deus está dirigindo. Saul foi ungido rei. A manifestação da graça de Deus sobre a vida de Saul foi enquanto ele cumpriu uma tarefa que o seu pai lhe designara, de procurar as jumentas perdidas do seu pai. Nós temos que aprender sobre Deus na vida de Ruth e de Boaz. Não pare, faça a sua parte, porque a parte que é sua Deus não faz, e viva com realismo, por favor. Continue colhendo. Os planos da graça estão se desenrolando na sua vida, então não pare. Creia que não é casualidade, que não é coincidência, não é destino, não é sorte. Deus provendo. Até hoje eu pergunto por que meu pai morreu quando eu tinha 11 anos. Hoje eu já tenho questões para responder, ou tenho essas questões bem mais assentadas no meu coração. Eu tinha que amadurecer mais rápido, e a graça de Deus nisso mesmo, nessa circunstância, me ajudou a amadurecer. A graça está forjando pessoas, como foi Boaz, como foi Ruth, como foi Maria e como foi José. A graça de Deus vai lapidando, trazendo perfil e traços às pessoas que Deus quer cumprir os seus planos. E Ele cumpriu, porque da descendência de Ruth e de Boaz veio Obed, depois veio Jessé, depois veio Davi, e lá na frente, 1200 anos depois, veio Jesus Cristo de Nazaré. Deus cuidando de homens como Boaz, forjando o caráter da Lady Ruth. E por favor,
Não fuja da prestação de contas. Preste contas em casa. Preste contas, filhos, aos seus pais. Preste conta, cônjuge, ao seu esposo, à sua esposa. Que Deus use. Vamos ficar em pé. Feche os seus olhos um pouquinho. Pai, desejo do meu coração é que todos que aqui estão nesta noite, no cotidiano, no ordinário, no comum, na vida do dia a dia, experimente a Tua graça. Que todos reconheçam o Senhor em todo o tempo, e o Senhor vai endireitar as veredas. A mão invisível do Senhor vai estar agindo nos contornos da nossa história. Que esta palavra sirva de alento, sirva de encorajamento, sirva de desafio ao Teu povo, no nome de Jesus. Amém. Essa canção fala da graça. Experimente, curta, viva na graça de Deus. Nasceu tão belo e novamente eu vi, claro como a luz do sol, o seu cuidado. Eu respirei bem fundo, pus os pés no chão, e lá no céu o coração. Lembrei que a vida é bem mais precioso, cabe em gratidão. Ouço o vento soprar e me ensinar a dizer obrigado. Ouço o vento soprar e me ensinar a dizer obrigado. Tudo é graça de Deus, tudo é graça, e merecido favor que me alcançou, amor que me faz viver. Tudo é graça de Deus, tudo é graça, e merecido favor que me alcançou, amor que me faz viver.